Fala corredor, bem-vindo ao Análise do Nutri, o momento onde eu faço uma análise da alimentação de um corredor ao vivo. É o seguinte, meu banco de dados tem um banco de perguntas, na verdade, tem uma série de perguntas, né? Hoje pela manhã eu falei sobre alimentos que vão acelerar o seu processo de recuperação, principalmente para quem está lesionado. Mas, para quem não está lesionado, também é uma ótima opção você começar a consumir determinados tipos de alimento. E esses determinados tipos de alimento, eu falei na aula de hoje, você consegue incluir essa alimentação no seu dia a dia, fazendo com que você tenha um nutriente eficiente que vai te ajudar no processo de recuperação. O maior erro dos corredores, um dos principais erros dos corredores é quando está lesionado, achar que não tem que comer, não tem que se alimentar de uma forma certa e etc. Então esse é um grave problema, porque quando você está lesionado é o momento que você mais precisa. E quando você faz um pós-treino adequado, e aí lembrando o que é um pós-treino adequado, né? Quantidade de carboidrato em maior quantidade, o volume de carboidrato em maior quantidade e o volume de proteína em menor quantidade. Batendo ali as suas recomendações, que são individuais, né? Então, recomendação para um treino moderado intenso é de 1 a 1,2 gramas de carboidrato por quilo de peso. E de proteína 0,25. O que isso significa na prática, né, de alimento? Se você tem, por exemplo, 70 quilos, 70 vezes 1 dá 70. Então, seria mais ou menos isso. Calcular o seu peso vezes o 1 a 1,2. Então, por exemplo, 70 quilos de peso vezes 1, 70 gramas de carboidrato. O que seria 70 gramas de carboidrato? Se você comer 2 pães, por exemplo, 2 pães franceses, você tem 60 gramas de carboidrato. Se você consumir uma banana a mais, vai te dar 10 a 12 gramas de carboidrato. Então você bateu 70. Proteína, 70 gramas vai te dar 17 gramas de proteína. Então 0,25 vezes 70 vai te dar mais ou menos essa quantidade de 17 gramas. O que é 17 gramas de proteína? 17 gramas de proteína é, por exemplo, 2 ovos te dá entre 12 a 14. Então, 2 ovos com mais uma fatia de queijo Minas, por exemplo, 30 gramas te dá entre torno de 5, 6 gramas de proteína. Então, você pega ali 12, com mais 5 vai dar 17. Então, você faz pão com ovo e uma banana e queijo. Pós-treino, isso depois que você termina o treinamento, tem até no máximo 2 horas após o seu treinamento. Isso acelera em 50% a sua recuperação. Ou seja, o indivíduo que só se alimentar na quantidade certa, no horário certo, ele aumenta em 50% a recuperação. Aí quem não tem esse hábito de se alimentar corretamente, faz o quê? Fica um período longo sem se alimentar, não come nada ali no pós-treino, depois acaba tendo um acúmulo, que a gente fala de impureza, né? Quando a gente está correndo, a gente produz ali os radicais livres que a gente fala. Esses radicais livres começam a ficar acumulados no corpo. E aí você vai para o outro treino já com esse acúmulo maior. E só vai acumulando até chegar num ponto, dependendo da sua alimentação ali como um todo, você não consegue suprir a necessidade mínima de energia, principalmente a necessidade desses nutrientes, para retirar essas impurezas. E aí não tem jeito, vem a lesão. Aí quando vem a lesão, normalmente os corredores optam por não correr, não se alimentar, não correr, lógico, tá lesionado, mas optam por não se alimentar corretamente. Já que eu tô lesionado mesmo, deixa pra lá. Quando eu voltar a correr novamente, eu me alimento melhor. Ele atrasa a vida dele. Começa a tomar mais álcool, começa a consumir mais doce, começa a consumir mais fritura. E todo esse tipo de alimento gera mais impureza para dentro do corpo. Então piora a situação. O indivíduo que está lesionado, ele precisa
muito mais aí de um aporte nutricional adequado. Outra pergunta que inclusive me fizeram ontem foi sobre suplemento, né? Suplementação, me perguntaram sobre L-carnitina. Até um cliente me mandou uma mensagem falando sobre L-carnitina. E na verdade mandou uma mensagem assim, me mandou uma foto dele dentro de uma loja. Jefferson, o cara tá querendo me vender isso aqui, falou que ajuda a queimar mais gordura. O que você acha? Posso comprar? Só que eu demorei para responder, né? Tava trabalhando e tal, não consegui visualizar. Demorei um período para responder. Aí eu falei, cara, não compra isso não. Aí ele, pô, já comprei. Ou seja, o vendedor conseguiu empurrar uma L-carnitina para ele. O cara ia comprar uma cafeína, que é R$30, saiu de lá com 100 e poucos reais investidos ali em suplemento. Sendo que a L-carnitina não vai acelerar o processo de emagrecimento. Tem muita gente que usa a L-carnitina, né? L-carnitina, pessoal, é um transportador. Tá? É um transportador. Ela é a responsável por pegar a gordura e levar para dentro do músculo para poder queimar a gordura. Então, ela é que faz o transporte dessa gordura. Agora, você aumentar o transporte não significa que você vai queimar mais gordura. Uma analogia que vocês vão entender super bem é o seguinte: quem tem na verdade não, deixa eu pensar. Ah tá, lembrei de uma analogia que você vai conseguir entender sobre a L-carnitina. Vamos supor que a molécula de L-carnitina seja o caminhão do lixo. O profissional, o gari, que faz o serviço de pegar o lixo e jogar para dentro do caminhão, seria o estímulo, seria o déficit calórico, seria o treinamento. Isso seria o gari. A pessoa, caso quer perder gordura, a gordura seria o lixo. Ou seja, então o déficit calórico pega o lixo e joga para dentro do caminhão, que no caso seria a L-carnitina. E esse transporte vai lá para dentro de um outro local, que é onde esse lixo é queimado, ou seja, onde você perde gordura. Você está numa situação que tem muito lixo, ou seja, você tem muita gordura no seu corpo, você está querendo emagrecer. Se você aumentar o transporte, os transportadores, no caso, aumenta a quantidade de caminhão, mas continua tendo apenas um profissional, um gari para fazer esse serviço, vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada, né? O ritmo continua o mesmo, só tem uma pessoa. Ou seja, a prioridade para você queimar a gordura mais rápido é você ter constância no déficit calórico. Então, gerar déficit calórico todos os dias vai fazer com que você consiga queimar mais gordura e perder mais peso de forma mais rápida. Esse é o intuito de você conseguir. Esse é a forma mais rápida de você perder peso. Agora, suplementar a L-carnitina achando que você vai emagrecer mais rápido por conta disso, não vai. Você vai estar gastando dinheiro, rasgando seu dinheiro. Então, a L-carnitina é um suplemento que não vale a pena o investimento. Tá? E tem uma lista enorme de suplementos que não vale a pena. Para vocês terem uma ideia, turma, saiu os suplementos que são recomendados pelo COI. Isso já tem um tempo, né? O COI é o Comitê Olímpico Internacional, ou seja, a maior autoridade ali do esporte que trabalha com os atletas, né? Atletas olímpicos, que são os atletas assim, de maior escalão, podemos dizer, né? Depois do atleta olímpico não tem mais nada por enquanto. Então, o COI publicou um artigo enorme com vários suplementos ali que podem ajudar os atletas. E tem os suplementos que são, a gente chama de suplementos que vão ajudar de forma direta, ou seja, melhora o efeito ergogênico imediato, com várias comprovações científicas que a gente nem debate mais sobre isso. E são apenas 5 suplementos apenas. E aí você chega numa loja de suplemento, caraca, você vê prateleiras e prateleiras ali, muita coisa, e apenas 5 que vão te ajudar de forma direta. Existem os que vão ajudar de forma indireta, por exemplo, pessoas que estão com baixa quantidade de ferro no sangue, estão com anemia, aí tem a suplementação de ferro. Pessoa que está com baixa de vitamina D, aí tem suplementação de vitamina D. Pessoas que estão precisando de um processo
de desinflamação, tem um ômega 3 que pode auxiliar. Então tem os suplementos de forma indireta que valem a pena também em alguns casos. Agora, de forma direta, que você tomar, você vai ter o benefício, tem 5 apenas. E esses 5, eles só são utilizados em determinados momentos. Você não sai usando como a maioria faz, né? Compra lá um whey protein e sai tomando assim, um whey protein, um pré-treino, uma cafeína. Não é dessa forma, né? Não é dessa forma. Suplementação é algo extra na sua alimentação. É algo extra, tá? Então, consumir, fazer investimento alto em suplementos, como alguns alunos estavam fazendo, né? Antes de entrar para o meu melhor KM, alguns alunos fazem investimento aí de 350, 400 reais por mês de suplemento que não ajudava em nada a melhorar o desempenho. Não ajudava em nada. Na última que eu me recordo foi o Ozênio. O Ozênio falou que estava gastando entre suplemento e medicação 600 reais. Aí parou total. A medicação era a parte de hipertensão para controlar a hipertensão. Não precisa tomar mais remédio para controlar a hipertensão. Enfim, então, cara, a alimentação básica, ela transforma. Você tem quase tudo presente nos alimentos. Então você consegue resolver vários problemas. E os corredores muitos acreditam que para melhorar o desempenho na primeira corrida, o que realmente você precisa é suplemento. E não é. Deixa eu te responder a pergunta. Você tem alguma sugestão de suplemento para a corrida? Não tem nenhuma. Tem uma sugestão, mas como eu falei anteriormente, não tem necessidade de suplemento. A questão de você conseguir melhorar o seu desempenho está na sua alimentação mesmo. Está na sua alimentação. O suplemento é algo extra, que você vai complementar e vai acrescentar em alguns momentos. Existem alguns suplementos que vão ajudar, sim, podem ajudar, tá bom? Podem ajudar. Só que a maioria das vezes não precisa de nada. Só a comida já resolve o seu problema. Te auxilia no processo de recuperação, no processo de evolução dentro da corrida, no processo daquela fadiga que você tem durante o treino, você fica um pouco sem ar. Então, se você se alimentar corretamente de 4 a 8 horas antes, aumentando o consumo de carboidrato, já é o suficiente para você melhorar o seu desempenho. Fazendo pré-treinos correto, 40 a 60 minutos, as quantidades corretas de carboidrato, você melhora mais o seu desempenho. Se o seu treino for acima de 1 hora, levar uma refeição intra-treino vai te auxiliar. 30 a 40 gramas de carboidrato ali, uma rapadura, mel, um doce de banana, um doce de goiaba, são opções que você pode estar utilizando para conseguir melhorar o seu desempenho. A suplementação é algo extra, tá? É algo extra. Coenzima Q10 é uma substância que ajuda no processo de produção de energia dentro da célula. A suplementação dela é muito utilizada em alguns tipos de patologia. Existem algumas patologias específicas que é utilizada. Principalmente pacientes que estão com alguma doença metabólica, tem algum problema metabólico, fígado, alguma coisa do tipo, que tem dificuldade para a produção de energia, as células estão se recuperando ali ou passando por um processo de inflamação, a coenzima Q10 ela pode ter esse benefício. Mas a gente consegue produzir coenzima Q10, a gente consegue através da alimentação também. A suplementação dela é bem específica, tá? É bem específico mesmo. Então, não vejo tanta necessidade de utilizar a coenzima Q10, né? Gosto de bala de canela. Então, bala de canela, essa bala com certeza deve ter açúcar, né? Então, se tiver as quantidades corretas ali de carboidrato vindo do açúcar, não é 100% a melhor opção, né? Mas é algo que dá para se utilizar com certeza. Teve muita gente que falou para mim que utiliza doce de leite no pós-treino.
Doce de leite no pós-treino, comer um doce, isso vai dar um pico de açúcar no seu sangue, rapidamente esse açúcar entra para o seu músculo e a recuperação é muito eficiente. Então, tem gente que está utilizando doce de leite no pós-treino. O intratreino, inclusive, está até no meu canal do YouTube, a Paula, que é uma cliente minha, o Jefferson me passou para o intratreino na prova, doce de leite. Ela ama doce de leite. Utilizou doce de leite no meio da prova. Então, gerou uma energia grande para ela, uma quantidade de carboidrato suficiente para ela conseguir manter o treino. A creatina eu recomendo. Creatina eu recomendo para corredores que buscam, na verdade, corredores que fazem trabalho de força. Tá? Se não fizer trabalho de força, não recomendo. Precisa fazer trabalho de força. Por quê? Creatina é uma substância, até um dos 5 suplementos que vão realmente fazer você melhorar o seu desempenho. Isso está no COI, né, Comitê Olímpico Internacional. A creatina, ela ajuda de forma indireta o corredor, mas precisa ter um trabalho de força, porque a utilização da creatina e o efeito dela é em treinos de alta intensidade de duração de até 15 segundos. Então, um corredor que faz seu treinamento aí, tiro, por exemplo, não é 15 segundos, só se você for um atleta de atletismo, 100 metros, 200 metros. Aí é 15 segundos. Aí sim, aí você utiliza 100% fosfocreatina, que é a fonte de energia através da creatina, né? E aí a suplementação de creatina para o corredor de rua vai ser benéfica quando ele estiver fazendo um trabalho de força. Então, lá na academia, lá na musculação, essa creatina vai te dar mais força, automaticamente você vai aumentar a carga, vai ter uma recuperação mais rápida entre os treinos. Por exemplo, se você faz um treino, 3 séries de agachamento, aí da primeira para a segunda série, você dá um intervalo de 3 minutos. Utilizando creatina, esse intervalo de 3 minutos começa a ser um tempo muito longo. Você percebe que 1 minuto, 1 minuto e meio já é o suficiente para você recuperar. Você faz um treino mais intenso, você aumenta a carga automaticamente, você tem mais força, suas fibras musculares, você fica mais forte, seu músculo cresce. Isso, quando você vai para a pista, vai correr, o seu corpo rende, o seu desempenho rende muito, porque seu corpo está preparado, sua musculatura está preparada para segurar um ritmo mais forte. Então, a creatina, sim, é um suplemento válido, apenas para corredores que fazem trabalho de força. O corredor que não faz trabalho de força, ele pode usar em alguns momentos, mas a maioria eu prefiro recomendar que não use. Por quê? A creatina ela aumenta a água dentro do músculo, então ganha o peso. Aí você pode ganhar de 1 quilo, 1,5 kg, até 2 quilos por conta da creatina. A partir do momento em que você não vai ter benefício, sim, o principal benefício dela é o ganho de potência, o ganho de força, você não vai ter isso porque você não faz trabalho de força, você só vai ganhar peso. Então, ganhar peso vai te deixar mais pesado, mesmo que seja água, é mais peso, né? Então, isso não vai agregar nada para você. Por isso que creatina é só recomendado realmente para corredores que fazem trabalho de força. No seu caso, aí que você faz musculação, pilates, excelente. Excelente, é isso daí mesmo. A creatina é válido, pode utilizar sim. Luciel, boa tarde, corredores. Boa tarde. Gente, aí, tem mais perguntas? A galera do YouTube tem perguntas? Se tiver mais perguntas, podem mandar aí, estou à disposição para ajudar vocês. Outra coisa importantíssima, água, né? Água, a quantidade de água correta é 40 ml vezes o seu peso. Tá? E aí você pode utilizar também uma quantidade, caso o local onde vocês morem seja um local muito quente, você pode aumentar para 45. 45 ml vezes o seu peso. E aí você vai ter um volume maior de água, e isso é importantíssimo para você manter seu corpo bem hidratado. À medida que você for correr, você consegue ter aí um desempenho bem melhor. E evita a desidratação, né? Desidratação é um dos principais fatores aí para a queda de desempenho. Inclusive, eu falei a questão da desidratação recentemente, mas é importante sempre falar. Uma coisa que eu não gero flexibilidade é água. Faz a conta, vê quanto é que dá e se vira para tomar isso. Sou amiga Cláudia Corredora. Legal.
Cláudia é uma águia. Cláudia, cara, pega pode toda foto que ela publica lá na nossa comunidade. É uma foto de pódio, né? A última que ela publicou, ela ficou em segundo, na outra ela publicou, foi em primeiro geral. Cláudia tem 51 anos e pega geral. Não entendeu a água? A água é o seguinte, ó. Rosângela. A água é o seguinte, Rosângela. Você vai pegar o seu peso vezes 40 ml. Então, multiplica aí, faz essa conta, vai dar um número. Esse número que der essa conta é a quantidade de água que você precisa tomar por dia. Se por acaso, Rosângela, você mora em um local que é muito quente, você aumenta para 45. Então, você faz seu peso vezes 45 e vai tomar essa quantidade de água por dia, durante o dia inteiro. A água é algo que você não deve flexibilizar. Você tem que tentar tomar a quantidade correta todos os dias, de domingo a domingo. Dessa forma, você vai conseguir manter o seu corpo bem hidratado, evitando o processo de desidratação durante o seu treinamento. Assim você consegue ter aí um melhor desempenho na sua corrida e emagrecer também. Tem muita gente que consegue só com a hidratação correta perder 2, 3, 4 quilos. Só por conta de água. A pessoa não bebe a quantidade de água correta e acaba tendo um acúmulo, né? A retenção de líquido. Exatamente. Ó, na aula 2, quem não assistiu ainda, Rosângela, Maria, o restante da turma que está ao vivo, que não assistiu a aula 2 ainda, gente, aproveita agora para você assistir, horário do almoço. A aula 2 tem um conteúdo incrível lá para vocês. Eu explico 5 passos que todo corredor deve dar para melhorar o seu desempenho. Conteúdo bem detalhado, tá? Assim, detalhe por detalhe. Não é uma coisa jogada, não. A aula foi muito bem elaborada, muito bem pensada para você conseguir entender o detalhe e o porquê de cada coisa, aplicar e melhorar o desempenho. Então, assista a aula 2. Quem está aqui ao vivo agora, clica no link que está na minha bio pelo Instagram. Quem está no YouTube, o link está na descrição do vídeo.